Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Irmãos, antes de a gente ler aqui mais uma coisa, eu não vou falar para você que hoje é uma pregação, mas uma reflexão de tudo que a gente tem vivido como igreja no Brasil. É também uma experiência própria que eu tive diante de todo o cenário político que eu vi no ano passado, aquilo que Deus falou comigo. Tá? E a necessidade, quanto mais está acontecendo na questão de política econômica no Brasil, na verdade eu vejo mais a raiz do problema que é na igreja que eu vou mostrar para você. Então, primeiramente eu gostaria de abrir contigo, então, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo, deixa eu procurar aqui, versículo 6. Versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, ó, um cenário muito conhecido nosso, mas eu preciso ler com vocês. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, que é Adão, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O que eles fizeram? Esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, que lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, eu gosto dessa palavra aqui, sempre quando você está em dúvida de algo. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Eu não sei o propósito de Deus para a minha vida. Qual que é o propósito, né? Você sempre ouve isso. Isso é muito importante, a gente buscar Deus para saber o nosso propósito. Isso é importantíssimo para que a gente possa funcionar como igreja do Senhor na terra e ser bênção para as vidas das pessoas que convivem com a gente. Porém, irmãos, o que aconteceu aqui? Todo mundo sabe. Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, sim ou não? Todo mundo sabe disso. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus da Bíblia, do nosso Deus para conosco? É que a gente volte de volta para o jardim. Por quê? O que aconteceu aqui? A Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, e a Bíblia diz no versículo 8, eu vou ler novamente, ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Todo dia o Senhor conversava com Adão e Eva. Engraçado, do viração do dia, só para você saber, é o final do dia, pôr do sol. Só para curiosidade. Por isso que os judeus, eles registram o dia, por exemplo, que dia que é hoje mesmo? Hoje é quarta, né? Então, quando o sol se põe, para eles já é quinta. Já não é mais quarta para eles. Porque quando o sol se põe, já é outro dia. Então, por isso que Deus ia no final do dia conversar com Adão e Eva. Conversavam, tinham comunhão com ele. Porém, a Bíblia diz que eles pecaram, e o que eles fizeram? Continuaram conversando com Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Porque ele teve medo de Deus. Olha só que interessante. Por que ele teve medo de Deus? Porque pecaram. Você já ouviu aquela palavra, você tem que temer a Deus? Não sei se você já viu. Você tem que temer a Deus. Não sei se você já viu algum estudo, alguma palavra na internet, que há uma de grande diferença de temer a Deus e ter medo de Deus. Não sei se você sabe. Aqui é muito claro. Ter medo de Deus é aquilo que Adão e Eva fizeram. Por quê? Eles tinham algo a esconder de Deus, então ele teve medo de Deus, porque Deus é pura luz. Então, Deus ia expor tudo o que eles fizeram. Então, por medo, eles fugiram. Temer a Deus é saber que Deus continua sendo esse fogo que consome,
mas você não tem nada para esconder dele. Você é sincero, você sabe que ele não vai te fulminar. Então, mesmo assim, você sabe o poderio do Senhor, mas você continua na presença dele, porque não tem nada para esconder. Por isso que você viu na Bíblia que Davi, sabe Davi? Davi assassinava. Davi traiu, ele adulterou com o melhor soldado dele, ele mandou o soldado dele para a guerra, porque a mulher dele, que ele havia adulterado, estava grávida, então ele mandou matar o soldado dele, para ninguém ficar sabendo que ele tinha adulterado. Olha só o pecado do cara. Porém, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de... Sabe por quê? Porque quando Davi pecava e Deus chegava, Adão, cadê você? Adão, o que Adão fazia? Fugia. Davi não fugia. Aqui, eis-me aqui, Senhor, fui eu que pequei. Eu não vou esconder, fui eu que pequei mesmo. Pode vir a punição, pode vir, porque eu não quero perder a tua presença, Senhor. Porque o Senhor é o mais importante para mim. Por isso eu não vou fugir como Adão. Eis-me aqui, eu continuo diante da tua presença, não vou fugir. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se responsabilizava pelos próprios pecados. Não sei se você lembra que Adão e Eva fez. Quando o Senhor, o julgou. Por que, Adão? Por causa dessa mulher. Foi ela que deu o fruto para mim. Por que, Eva? Foi por causa da serpente. Foi a serpente que fez eu pecar. Ou seja, quando a gente não é responsável e tem medo de Deus, a gente fica dando desculpa para todo lado. Mas quando a gente ama o Senhor e tem o desejo de querer Ele de verdade, mesmo a gente pecando, eis-me aqui, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é compassível. Eu sei que o Senhor se compadece daqueles que contritam o coração, daqueles que se arrependem verdadeiramente. Olha, o meu coração, pequei, Senhor, mas o Senhor me perdoa. Então, amado irmão, fazendo toda essa introdução, o desejo de Deus é que voltemos para o paraíso. Não para que desfrutamos somente das coisas que tem no paraíso, mas que voltemos a falar com Ele novamente. Esse é o maior propósito de Deus. Por isso que Jesus veio para a terra. Sabe que Jesus veio para a terra? Não sei se você já viu na Bíblia que Jesus era o segundo Adão. Alguém já viu na Bíblia? Você já leu que Jesus era o segundo Adão? Quem já ouviu falar, levanta a mão aí, só para o pastor ver. Na Bíblia, não, você que não sabia, por que Jesus é o segundo Adão? Porque só pode voltar ao paraíso o Adão perfeito sem pecado. Então, para que eu volte para o paraíso, o Adão que pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O Adão que pecou não pode entrar de volta no paraíso. Eu estou cheio de curiosidade hoje. Sabe por que Adão não podia voltar para o paraíso? Alguém sabe? Sabe por que Deus expulsou Adão do paraíso? Que Deus ruim, né? Que Deus mal, todo mundo acha e pensa assim, né? Que Deus mal expulsou do paraíso, devia ter compaixão deles. Sabe por quê, Apóstolo? Sabe por quê, igreja? Porque se Deus continuasse com Adão no paraíso em pecado, ele ia continuar comendo da árvore da vida, ia ser um eterno pecador e nunca iria ter salvação. Então, por amor a todos nós e por amor a Adão, ele foi expulso do paraíso, para que um Salvador, o segundo Adão, pudesse restaurar o estrago que o primeiro Adão fez. Então, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, sem pecado, ele pagou o salário do pecado matou, ele morreu por nós. E o paraíso voltou a abrir a porta novamente. O paraíso está aberto. Sabe o que quer dizer evangelho, irmãos? É boas novas. Eu vou trazer umas boas novas para você nessa noite. O paraíso está aberto novamente. Só basta crer no Cordeiro, aquele que morreu por mim, por você, que derramou o seu sangue para me comprar, para te comprar. Você pode voltar para o paraíso. Para quê, irmãos? Para voltar a falar de novo com o Pai. E bispo, o que tem a ver tudo isso que você está falando, né? O cenário político, o que tem a ver com tudo isso? Daí eu convido você a abrir em Êxodo capítulo 20. Vai lá comigo, Êxodo, capítulo 20. Eu vou procurar não ser extenso, mas ser bem breve. Depois você lê todo o Êxodo lá na sua casa. O livro de Êxodo
É o livro que Deus chama Moisés para libertar o povo do cativeiro do Egito. Então, o povo lá ficou 400 anos cativo. Não, sabe, tem ideia que é 400 anos? Tem ideia, foi umas 3, 4 gerações, muito mais, que ficou cativo com uma mentalidade escrava. Imagine, a gente passa aí uns 4, 5 anos aí com o governo, a gente fica com medo de virar escravo. Aquele povo ficou 400 anos, mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. E aquele povo começou a clamar, mesmo que o primeiro geração clamou, não via promessa, continuava tendo uma promessa sobre aquele povo. Bispo, por que a primeira geração lá daquele povo escravo não viu a promessa? Porque Deus já tinha determinado que precisava passar 4 séculos, 400 anos, para que depois ele viesse libertar aquele povo. Há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo dos céus, irmãos. Há um tempo determinado, a bênção não chegou, mas vai chegar na sua vida. Por isso não desista, não para de crer, guarda a sua fé, porque há um tempo da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu convido você então a abrir em Êxodo 19. Eu vou ler a partir do versículo 10, que diz assim, ó, Êxodo 19, a partir do versículo 10, quem achou, diga amém. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica hoje, amanhã, e lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia. Olha que profético, o terceiro dia, quando que dia que Jesus ressuscitou? No terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, ou seja, para todo o povo, não era somente para Moisés. Eu quero falar novamente, não é para Moisés somente, ele desceu para todo o povo. Versículo 12, marcarás um redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado, flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirá ao monte. Versículo 16, pula comigo. Ao amanhecer no terceiro dia, vou repetir, ao amanhecer no terceiro dia, houve-se trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, a maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Espera aí, irmão, só para você entender. Deus usou o Moisés para libertar o povo, sim ou não? Você já viu o desenho da Disney lá, ou leu a Bíblia, então você sabe que Moisés foi usado para libertar o povo. Só para ter uma ideia, depois você lê na sua casa, porque não foi facinho. Moisés não chegou no Egito lá, chegou para o faraó, deixa meu povo ir porque o meu Deus é poderoso, vai destruir sua vida. É para agora, é para agora. Abre a porta agora porque meu Deus é poderoso, é o meu tempo agora. Ele não falou assim, é tudo no tempo de Deus. Moisés ouvia a Deus, e Deus falou, eu vou enviar 10 pragas, né? Porém, antes das 10 pragas, Moisés foi lá diante do faraó e falou assim, deixa meu povo ir adorar no deserto. Sabe o que o faraó fez com Moisés? Não deixo e vou redobrar o trabalho do seu povo, o seu povo vai sofrer ainda mais. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele quase foi apedrejado. Porque o povo reclamava, porque o povo, a princípio, tinha aceitado ele como líder, mas só porque não deu certo no primeiro tempo, o povo já não havia aceitado mais Moisés. Irmãos, sabe o que eu aprendi? Antes da gente fazer algo para Deus, se a gente não conhecer Ele, e não souber quem nós somos de fato, vai vir a multidão falar que você não presta, que você é mentiroso, que você é isso e que você é aquilo, e você vai acreditar nela e vai voltar para trás. Mas quando a gente conhece a Deus e Ele fala quem você é, para quem você veio, não existe multidão nenhuma, não existe faraó, não existe presidente, não existe nada, nenhuma barreira que possa fazer com que a ação de Deus venha agir nas nossas vidas e na nossa nação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, como Moisés, nós precisamos conhecer a Deus. E o que estava acontecendo aqui, só para você entender? Deus prometeu para o povo do Egito que a terra prometida,
A terra prometida, sim ou não? Tinha uma promessa para eles, sim ou não? Mas a maior promessa para o povo não era a terra prometida. Era voltar para o paraíso. Voltar a conhecer o Pai. Voltar a falar com o Pai. Então, qual que foi o desejo de Deus? Eu não vou levar o povo direto para a terra prometida, porque eles precisam me conhecer. Porque se eu levar eles para a terra prometida, vai ter gigante. E eles não vão saber quem eles são, porque eles têm mente de escravo. Qualquer gigante vai dar medo neles, e os gigantes vão vencê-los, e o meu nome não vai ser glorificado, vai ser envergonhado. Eu preciso que eles me conheçam primeiro. Então Deus falou para Moisés: Moisés, prepare o povo, santifica o povo, porque eu quero que eles me encontrem, eu quero que eles me conheçam verdadeiramente quem eu sou. E o que aconteceu? Moisés falou para o povo: povo, se prepare. Povo, no terceiro dia, Deus Todo-Poderoso vai se manifestar no nosso arraial. E aí eu até comentei com vocês aqui no versículo 16, que quando ele se manifestou, o arraial se estremeceu, porque Deus é muito poderoso, irmãos. A gente tem que entender que Deus é o Todo-Poderoso. A gente está com medo das coisas circunstanciais, porque ou você não encontrou Deus, ou você esqueceu de quem é Deus na sua vida. Você esqueceu como Deus é poderoso. E, amado irmãos, eu convido você a pular lá para o capítulo 20. Olha o que aconteceu no capítulo 20. No versículo 18. Tá, daí foi, aconteceu, toda estremeceu, tal. Daí Deus deu as tábuas da lei para Moisés, tal. Daí Deus queria falar com o povo. Ó, eu quero falar com o povo, não quero falar somente com você, Moisés. Aí o versículo 18 de Êxodo 20, quem achou, diga amém. Todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos e clangor da trombeta. E o monte fumegava, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés, presta atenção, e disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para provar o vosso temor, que esteja diante de vós, a fim que não pequeis. O povo estava longe de pé, e Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Bispo, me explica que eu não entendi nada. Vou te explicar. Então, o desejo de Deus é te conhecer, é que você conheça Ele. O desejo de Deus é trazer você de volta para o jardim. A ponte é Jesus Cristo. Aleluia. Muitas vezes a gente fica tão focado nos nossos problemas. Tá ruim a... Glória a Jesus. Vou falar sem microfone. Vocês ouvem sem microfone? A gente fica tão focado nos nossos problemas, irmãos. Tá tudo ruim aqui. Tá. A gente fica tão focado nos nossos problemas que a gente acaba esquecendo o maior propósito de Deus na nossa vida, que é conhecer a Ele. Você já viu a diferença de dois povos? Tem um povo que quer a bênção de Deus e tem outro povo que quer conhecer o Deus da bênção. Porque se você entender que se você conhecer o Deus da bênção, você não somente vai ser abençoado, você vai ter o Deus Todo-Poderoso em seu favor. E aquele povo, irmão, ele não queria conhecer a Deus, ele queria entrar de direto para a terra prometida. Deus, tira a gente logo do deserto, tira a gente logo desse sofrimento, não importa, eu não quero te conhecer, louvar logo, nos leva logo para a terra prometida, cumpra logo as suas promessas na minha vida, mas eu não quero te conhecer. Vamos ver se vai começar agora. Aleluia, agora sim. Eu não quero te conhecer, Deus. Era assim que aquele povo estava fazendo. Mas o maior propósito de Deus é que a gente conheça Ele. Porque Ele é a chave da nossa vida. Porque quando a gente conhece a Ele, irmãos, o medo vai embora. Quando a gente conhece a Ele, aquilo que a gente não enxergava, a gente começa a enxergar. Quando a gente conhece a Ele, você acha que não era capaz de fazer aquilo, Ele te capacita para você fazer. E muitas vezes a gente fica tão focado no cumprimento das promessas, esquecemos do Deus da promessa. Queremos tanto que o Brasil mude de governo, queremos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não vemos que não procuramos o Deus da promessa. Verdadeiramente, irmãos, muitos de nós
muitos da igreja do Senhor, não querem o Deus da promessa. Só quer que Deus cumpra a promessa na sua vida e nada mais. Da mesma forma que aquele povo, Deus se preocupou, eu preciso que aquele povo me conheça, porque quando aquele povo me conhecer, eles vão entrar na terra prometida e eles vão conseguir ser capazes de derrubar aqueles gigantes. O Senhor sabia que o povo precisava conhecer aqui, Jesus primeiro, o Senhor primeiro, antes de entrar na terra prometida. E o que aconteceu com aquele povo? Quem conhece a Bíblia, essa geração que não quis conhecer a Deus, no final de tudo, só murmurava no deserto. Esse povo viu as 10 pragas, viu sinais e prodígios, viu o céu, o mar vermelho se abrir e fechar, viu diante da seca do deserto, Deus trazer água no meio da rocha, viu Deus descer maná todos os dias para que ele morresse de fome. Muitas vezes, amado, até codornizes que eles reclamavam que não tinha carne, Deus deu carne para eles. Mas mesmo assim, eles reclamavam e murmuravam, falando que Deus queria matar eles no meio do deserto, que Deus não ia cumprir com a promessa na vida deles. Irmãos, e muitas vezes a igreja do Senhor, nesse momento de hoje, tem repetido as mesmas coisas. Porque muitas vezes você já viu as promessas de Deus se cumprirem, alguns milagres, alguns sinais na sua vida, e você fica murmurando, Deus nos abandonou, Deus isso, Deus aquilo. Irmãos, pare com isso. O Senhor é mais em nossas vidas. Que a partir de hoje você venha clamar pela presença dEle. Senhor, eu quero te conhecer. O Brasil fica em segundo lugar. Ai, bispo, que pecado, sim. Porque quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, amado irmão, não há nada que possa fazer o impedimento do Senhor agir em nós. Não há nada que possa fazer o impedimento de Deus agir na nossa nação. Não há nada, não há demônio, não há governo que possa impedir, amado irmão, amada irmã, de Deus cumprir com um projeto na sua igreja. Mas nós falhamos muitas vezes, porque clamamos para que Deus tire-nos nos desertos logo, Senhor, e jamais falamos, Senhor, eu quero te conhecer mais. E a minha experiência, lembra que eu falei da minha experiência? No primeiro turno, quando da votação lá do Molusco lá, não falo o nome dele, ele, na madrugada, eu sabia que ele ia ganhar a eleição. E a minha alma ficou muito afligida. Porém, Deus me trouxe algo diferente naquela noite. Tiago, você está preocupado com tantas coisas de fora, mas não está preocupado com as coisas de dentro. Não tenha preocupado como está o seu coração. Não está preocupado como está a condição do seu coração. Será mesmo que você está preparado para as promessas de Deus da minha vida na sua vida, Tiago? Será mesmo que você tem se preocupado em se preparar para o meu melhor? Será mesmo que você tem se preparado e se arrependido pelos seus pecados? Ou está querendo rapidamente resolver os seus problemas e da sua nação? E Deus tem falado muito comigo, irmãos. A gente quer muito a terra prometida, mas verdadeiramente a gente não quer o Senhor. A gente fala que quer o Senhor pela nossa boca, mas conforme a palavra de Deus, o nosso coração está longe dele. Temos medo daquilo que vai acontecer no futuro, porque Deus não está no nosso coração. Por isso temos pavor do que vai acontecer no Brasil e nossa nação. Porque a gente não tem buscado a Deus como prioritário em nossas vidas. E Deus quer, amado irmão, te retornar para a terra prometida. Para a terra prometida não, para o paraíso. Eu concluo a palavra aqui. Então Deus queria que o povo conhecesse ele, sim ou não? Se você foi lá em Hebreus, eu não marquei aqui, depois eu ponho na rede social, enfim, eu não esqueci de marcar o capítulo. Em Hebreus diz que o que tinha dentro da arca, a arca da aliança naquela época, tinha uma arca. Tinha lá o tabernáculo, e para entrar lá onde está a arca, tinha vários fatores para entrar no Santo dos Santos. E a arca era a própria presença de Deus naquela época. Mas Hebreus revela o que tinha dentro da arca. Não sei se você sabe o que tinha dentro da arca. Dentro tinha o propiciatório que você abre a arca, lá todo de ouro, mas tinha algo dentro da arca, que era muito profético. Quem já ouviu falar? Quem sabe que está dentro da arca? Alguém já ouviu falar? Dentro da arca da aliança. A Bíblia diz em Hebreus que lá dentro da arca tinha
tipo uma cúpula de ouro cheio de maná. Também tinha o bordão de Arão, florescido com as amendoeiras, e tinha as tábuas da lei, fechado dentro da arca. Sabe o que significa isso, irmãos? Porque maná é a palavra de Deus, o bordão é a autoridade, e a lei é os princípios de Deus revelados. A gente só vai conhecer, ter o maná revelado, quem chegar no coração de Deus, quem chegar no profundo de Deus. A gente só vai ter realmente, ser alimentado verdadeiramente nosso espírito, quando a gente desejar o coração do nosso Deus. Porque Ele tem maná para a sua vida, Ele tem autoridade, Ele tem os princípios revelados que vai dar a vitória do Senhor. Mas Ele sabe, irmãos, Ele quer te dar tudo isso, mas só vai alcançar isso se você desejar o Senhor de todo o coração. Ah, tira logo desse deserto, Senhor. Ele pode até tirar. Lá no Êxodo capítulo 33, não sei se você viu, tem até uma música que o Cirilo fez, que Deus ficou com tanto saco cheio daquele povo. Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu não aguento mais. Ó, que o povo vai entrar na terra prometida, que vá, mas eu não vou com eles. Eu vou mandar o anjo, vai você com o anjo, aí vocês vão ganhar a batalha lá, mas eu não vou com vocês. Aí sabe o que Moisés falou? A diferença daquele que é o Deus da bênção e quem que é só a bênção de Deus. Moisés falou: eu não saio daqui então. Eu prefiro não ter terra prometida, eu prefiro não ter as promessas cumpridas na minha vida, porque eu sei que o mais importante, me importa, é o Senhor em mim. Não adianta as promessas cumpridas, não adianta eu ver sinais, não adianta eu ver milagres, porque isso não me conforta, isso não me fortalece. O que me fortalece é tão somente ter a sua presença na minha vida. Aí Deus mudou de ideia. Então tá bom, por você, Moisés, eu vou com a minha presença também. E nessa noite, eu termino a palavra, que você saiu do seu coração hoje aqui. Senhor, eu quero a sua presença, as promessas e a consequência. A gente sempre cansa, buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, mas ninguém quer o coração de Deus. Ah, resolve logo o meu problema, Senhor, resolve logo. Conheça a Deus que Ele vai resolver o seu problema. Eu quero te conhecer, Senhor. Tira todos os seus problemas. Eu sei, irmãos, eu estou falando aqui uma coisa difícil. Porque quando a gente está com problema, quando a gente está com um irmão ou com um ente querido no hospital, a coisa é outra, sim ou não? A gente quer resolver logo o problema, irmãos. Eu também sou assim, sou ansioso. Mas quando a gente entende, não, mas o Senhor primeiro. Porque quando o Senhor vai primeiro, Ele vai cuidar do seu ente querido que está lá no hospital, Ele vai curar, Ele vai sarar, ou vai até levar. Ele vai te preparar, porque era o momento de levar ele. Ah, não, Senhor, não leva não, por favor, não leva. Mas quem disse? Pergunta para ele se é o momento de ir ou não. Não, não leva, não leva, não leva. Não, conheça a Deus, porque você vai viver em paz e frutífero nessa terra. Eu quero profetizar um ano de 2023, um ano de portas abertas, irmãos. O ano de frutificar, o ano de emanar a luz do Senhor nas nossas vidas, na sua vida. O ano, as pessoas precisam conhecer a Deus através de nós, da igreja. As pessoas não estão conhecendo a Deus, porque nós estamos dando mau testemunho. A gente quer sair do deserto logo. A gente não quer conhecer a Deus. E o propósito é conhecer a Deus. Em capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Efésio, ela era imperfeita. Ela era uma igreja, apóstolo, que elas reconheciam qual que era o falso apóstolo, qual que era o verdadeiro. Ela era uma igreja trabalhadora, era uma igreja guerreira, perseverante. Nossa, era imperfeita. Mas Deus falou algo dela. Uma coisa eu tenho contra você, igreja de Efésio. Você perdeu o primeiro amor. Ou seja, está fazendo muita coisa, esqueceu do meu coração, esqueceu o que está dentro da minha arca, esqueceu os mistérios que eu tenho revelado para cada um de vocês, que você precisa colocar em primeiro lugar novamente, você precisa restaurar novamente essa paixão, e as coisas vão começar a mudar. E assim na nossa vida, na sua vida, irmãos, conheça a Deus, busque a Deus em primeiro lugar, porque Ele quer te conhecer. Ele quer que você volte para o paraíso, não para a terra prometida. Ele quer te levar para o paraíso, onde Adão e Eva conversavam com Ele todos os dias. Não é somente com o pastor,
Deus quer conversar com a igreja. Nós somos reinos e sacerdotes. Não era pastor, reino e sacerdote. A igreja é reino e sacerdote, ou seja, todo mundo tem livre acesso ao Pai. E Deus nessa noite te convida a ter acesso ao Pai e conversar com Ele. Aleluia! Vamos colocar de pé a igreja em nome de Jesus. Falei demais, eu achava que eu ia falar bem pouquinho hoje, mas glória a Deus. Mas que Deus venha operar no seu coração nessa noite, que a chave é a presença de Deus. Não temais, diz o Senhor nessa noite. Não temas, mas tenha Ele no coração, porque Ele vai fortificar, Ele vai prover, irmãos. E a promessa no tempo certo vai cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Enquanto o ministério estiver orando, tocando, convido o apóstolo para trazer a oração, fazer um apelo final para nós, em nome de Jesus.